Qual manobra é proibida onde há a placa R25C? Essa placa aqui, ó. Não, a placa que proíbe, ó, fala proibido, manobra proibida. Placas que proíbem são placas que têm aquela tarja proibitiva. Não é o caso aqui. Mas como a questão só deu essa placa para a gente, está querendo saber o que essa placa proíbe? Vamos interpretar ela. O significado dessa placa é seguir em frente ou vire à esquerda. Consequentemente, a gente entende que virar à direita é proibido. Bora ver isso? Virar à direita. Está aqui na letra A, ó. Tranquilo. Qual o objetivo principal da placa R24A? Essa placa aqui significa sentido de circulação da via. Significa que você está subindo aqui numa via e a via transversal, essa que eu estou desenhando aqui agora, ó, essa aqui, ó, essa via transversal, ela tem um sentido único e é na direção que a seta está indicando. Essa seta poderia estar virada para o outro lado também. Aí eu ia entender que essa via transversal só poderia vir da direita para a esquerda. Nesse caso aqui ela está indicando, ou regulamentando, que a via transversal tem um sentido de circulação para a direita. Bora ver? O objetivo, aqui está perguntando o objetivo dela, né? Organizar o fluxo, ok, porque ela está querendo que vai todo mundo para um lado só, à direita, e evitar conflitos de tráfego. Serve. Vamos ver as outras. Avisar sobre obras, não. Quem avisa é placa de advertência são aquelas amarelinhas, né? Permitir o estacionamento, não, que tem nada de estacionamento aqui. Indicar pedágio, que também não tem nada de pedágio, então ficou mesmo a letra A. Questãozinha assim um pouco obscura, mas dá para chegar à conclusão de que é a letra A. Qual o principal objetivo da placa R32? Essa placa aqui, ó. Essa placa tem um ônibus desenhado aqui dentro e muita gente confunde achando que essa placa é utilizada em pontos de ônibus, ponto de parada. Não é. A placa de ponto de parada ela é de cor azul, é uma placa de serviço auxiliar. Essa aqui regulamenta que a faixa ou a pista onde a placa está é de circulação exclusiva de ônibus. Bora ver? Então o objetivo dela é aumentar o fluxo de automóveis. Não é aumentar o fluxo de automóveis, é até impedir que automóveis circulem nessa faixa, nessa pista. Não é. Garantir prioridade ao transporte coletivo de passageiros? Essa é a resposta. Transporte coletivo de passageiros é o ônibus aqui. Indicar ponto turístico não, placa de atrativo turístico ela é de cor marrom, não tem nada a ver. Facilitar o trânsito de caminhões, aqui não é um caminhão, aqui é um ônibus, também não tem nada a ver. Letra B de bola a resposta. Nesse caso, se você tiver em dúvida e precisar de chutar, usa a técnica do elefantinho, ó, que é aquela alternativa que destacadamente ela é maior do que as outras. Nós temos uma alternativa curta, outra alternativa curta. A grandona é o elefantinho. Onde tem o elefantinho, 80% de chance dela ser a resposta. B de bola aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual o principal objetivo da placa R36A? Essa placa aqui, onde eu tenho aqui uma circulação compartilhada entre ciclista e pedestre. O ciclista utiliza a via pelo lado esquerdo e o pedestre pela direita. Bora ver? Alertar para curva acentuada. Quem alerta é placa de advertência, placa amarela, não tem nada a ver com placa de regulamentação, tá fora. E até porque isso não tem nada a ver com curva também. Avisar sobre obras, de novo, quem alerta, quem avisa é placa de advertência, aquelas placas amarelas. Indicar um ponto de parada de ônibus, isso aqui tem alguma coisa a ver com ônibus? Absolutamente nada a ver. E ponto de parada de ônibus é na cor azul, placa de serviços auxiliares, também não é. Só pode ser letra D, né? Garantir a segurança e organização entre pedestres e ciclistas, isso aí, D de dado. Qual o principal objetivo da placa A45? Essa placa aqui, ó, rua sem saída. É uma placa que agora é que ela está aparecendo aí em provas, porque eu particularmente nunca tinha visto, porque o significado dela é muito simples, né? Está escrito dentro dela o significado dela, rua sem saída, então fica muito óbvio, muito fácil de entender. Então aqui quer saber qual que é o principal objetivo, não está pedindo nem o significado, porque o significado está dentro dela, rua sem saída. Evitar que o motorista entre por engano e tenha dificuldade para sair. Essa é a resposta. Letra A. Quando o condutor encontra a placa R26, essa aqui, ele o quê? Essa placa significa siga em frente. A pessoa tem que seguir em frente.
Tem gente que confunde essa placa achando que ela é sentido único. Por quê? Porque tem aquela placa circular também, com 2 setinhas, que significa duplo sentido de circulação. Ele sabe que aqui sentido vai e sentido vem, que ele acha que sentido só vai. Não necessariamente. Aqui não quer dizer que a via seja de sentido único. Ela apenas diz, chegou na interseção ali no cruzamento, siga em frente, não vira à direita nem à esquerda. Isso que ela quer dizer para você. Então você pode virar à direita? Não pode. Deve seguir em frente? Ok. Sem realizar conversões? Conversão é virar. Exatamente, não pode. Ó. Sem virar, não pode virar. Essa é a resposta. Pode fazer retorno? Retorno é quando ele faz esse movimento. Não pode, ele tem que seguir em frente. Deve parar imediatamente? Não tem lugar nenhum aqui que obriga a parada. Também está fora. Letra B de bola aí. Quando o condutor encontra a placa R25B, ele deve... Essa placa aqui significa vire à direita. Ela é uma ordem. Tem gente que confunde essa placa com a outra que tem o mesmo sinal, porém vem dentro de uma placa amarela nesse formato. Esse mesmo sinal dentro de uma placa de advertência significa curva acentuada à direita, te avisando que é uma curva perigosa. Não é o caso aqui não. Aqui ela só está dizendo, ó, vire à direita. Chegou no cruzamento ali, não siga em frente nem vira à esquerda. Vire à direita. Então ele deve virar à esquerda? Não, ele tem que virar à direita. Cadê? Ó? Parar antes da esquina, sinalizar e virar à direita no ponto indicado. Essa é a resposta, letra C. Quando o motorista vê a placa A15, essa daqui, o que ele deve fazer? Essa placa significa parada obrigatória à frente. Não é no momento que vê a placa que tem que parar, não. Ela está apenas te avisando que adiante vai ter uma parada obrigatória. Então, é para você ir com cuidado, que pode ser que você esteja numa via onde a velocidade desenvolvida é maior, uma rodovia, por exemplo, e sem esperar, de repente você vê veículos parados logo à frente por conta de uma placa de parada obrigatória que vai ter lá. Porque essa aqui só avisa, ó, parada obrigatória à frente. Bora, frear bruscamente no local da parada? Frear bruscamente não. Reduzir a velocidade, ok, já vai com cuidado. E se preparar para parar, porque lá na frente tem uma parada obrigatória. Essa é a resposta. Parar sobre a faixa pedestre não pode, acelerar não é uma boa ideia, onde a placa indica que à frente tem uma parada obrigatória. B de bola aí a resposta. Rafaela dirige e vê a placa R10, essa placa aqui, antes de uma praça, com pedestres, com pessoas. Por que essa placa foi colocada ali, hein? Tem gente que fica cafifada. Quem que é essa Rafaela? Não interessa, isso aqui é um personagem que eles inventaram para contar a historinha aqui. Pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa estava dirigindo e viu a placa R10, essa placa. E essa placa foi colocada numa praça onde tinha pessoas, pedestres. Por que essa placa foi colocada ali? Porque justamente é uma praça. É lugar onde não deve circular veículos automotores, não é? O significado dessa placa é proibido o trânsito de veículos automotores. E não é só carro, não. É motocicleta, qualquer veículo que tenha um motor que o faça movimentar. Por que essa placa foi colocada ali? Para proteger os pedestres, ok. Evitar riscos em áreas de convivência, onde tem pessoas. Essa é a resposta. Dá para responder só usando a técnica do elefantinho, ó. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, que chegou a dobrar a linha aqui, ó. Quando tem alternativa longa, ela é um elefantinho, 80% de chance dela ser a resposta, confirmando então a nossa análise. Rita estaciona o seu carro em uma vaga sinalizada com a placa R6B, essa placa aqui, ó, de estacionamento regulamentado, e uma placa auxiliar de 1 hora rotativa. Essa placa auxiliar, na verdade, não é uma placa extra, é porque eles pegaram a placa de regulamentação, essa circular, colocaram dentro de um painel retangular e acrescentaram informações complementares aqui, ó. Quer dizer, ó, o estacionamento aí é regulamentado, pode estacionar, mas é só rotativo e o tempo máximo é de 1 hora. Só está passando as instruções. O que ela deve fazer, hein? Usar a vaga apenas se for morador da rua? Apenas é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance da alternativa ser errada. Permanecer no local por no máximo 1 hora. Exatamente. Aqui é uma área de estacionamento, mas só pode ficar por no máximo 1 hora. Obviamente,
pagando ali o talão azul, né? Hoje em dia é muito aplicativo, porque é rotativo, a área de rotativo, normalmente eles vão cobrar aí. Apagou, 1 hora, tchau.